eu me chamo Caio Felipe Amorim e vou tratar sobre o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, ou seja, dos servidores públicos da União. O decreto sob o número 1171, editado em 22 de junho de 1994, ou seja, do governo do presidente Itamar Franco, surgiu num momento de crescente demanda por probidade administrativa, por eficiência, naturais de uma administração pública gerencial. É importante destacar que esta lei ela decorre da atribuição da Constituição Federal do presidente de editar decretos quando tratem, por exemplo, sobre organização da administração pública federal. E isso está previsto expressamente no artigo 84, incisos 5 e 6 do texto constitucional. Este instrumento normativo ele traz diversas disposições e princípios aplicáveis à prática do servidor público na sua atividade administrativa. Também trata sobre vedações e também trata sobre conselhos de ética. E isso veremos mais à frente. Nós temos que delimitar alguns conceitos que são utilizados pelo decreto 1171, que colocamos sob análise aqui. E um desses termos é o termo servidor público. E a gente precisa identificar, dentro do direito administrativo brasileiro, onde está a figura do servidor público. O servidor público, para Eli Lopes Meireles, um autor renomado do direito administrativo brasileiro, trata o servidor público como um gênero que possui espécies. E essas espécies são os agentes políticos, que são aqueles agentes que decorrem diretamente da Constituição, ou seja, suas atribuições estão elencadas na Constituição Federal. A gente pode citar o presidente da República, um magistrado, um promotor de justiça, por exemplo. Ao passo que nós temos os agentes administrativos que ocupam cargos e funções na administração pública. Vamos segurar esse nome. Agentes administrativos é tratado dessa forma por Eli Lopes Meireles, aqueles que ocupam cargos e funções e empregos também na administração pública indireta, mais especificamente nas sociedades de economia mista e empresas públicas. Por outro lado, a Maria Silvia Zanella de Pietro, outra jurista e doutrinadora do direito administrativo brasileiro, trata os agentes administrativos de Eli Lopes Meireles como servidores públicos. Então, podemos dizer que ela usa o termo em stricto sensu, em sentido estrito, servidores públicos. Ela tem também, em sua obra, ela trata sobre os agentes políticos, que são aqueles que decorrem diretamente da Constituição, e trata sobre os agentes administrativos alcunhados de servidores públicos. Vamos ver agora um trecho do diploma legal do decreto 1171, que trata sobre quem se dirige de forma imediata, ou seja, de forma indireta. E está no capítulo 1, na seção 1, que vai consignar as regras deontológicas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício de cargo ou função ou fora dele. Aqui temos um conceito de cargo ou função que relaciona-se aos agentes administrativos. Dessa forma, nós concluímos que o decreto 1171 é aplicável aos servidores públicos ou agentes administrativos que exercem cargos e funções públicas e empregos públicos. Por outro lado, a própria lei já delimita no seu escopo a quem se dirige esse código de ética. Vamos ver que o código de ética, como está intitulado, é o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis, ou seja, não são aplicáveis aos militares, do Poder Executivo Federal. Olá, meu nome é Emily e eu vou falar um pouco sobre os deveres dos servidores públicos, mas além dos deveres, eu vou falar um pouco sobre as vedações também. Esses princípios que a gente está explicando e está falando sobre, eles são essenciais para garantir a ética e a transparência na administração pública. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre os deveres. O primeiro que eu vou pontuar é o zelo pelo patrimônio público. Os servidores, eles devem cuidar do patrimônio público como se fosse seu, evitando desperdícios e preservando os bens materiais.
Outro que a gente tem aqui, que é fundamental, é o atendimento ao público. Ele deve ocorrer com cordialidade, eficiência e respeito. Lembrando que o servidor público, naquela função ali de serviço, de servir, ele é o representante do Estado. Então ele deve agir como tal, para entregar a demanda à sociedade. Quando a gente fala de deveres, a gente tem um muito importante também, que é a transparência. É fundamental agir com transparência, prestando conta das ações e das decisões tomadas. Agora, por último, falando em questão de deveres, a gente tem a continuidade do serviço público. Os servidores devem garantir a continuidade do serviço, independente da mudança na gestão, seja ela mudança de diretor, mudança de secretário, mudança de quem quer que seja. O servidor ele tem o dever de fazer com que a engrenagem continue a rodar, né? Com que o serviço continue funcionando. Agora, mudando um pouco o ponto, eu vou falar um pouco sobre as vedações, porque eles têm os deveres e tem também as vedações. Quando a gente fala de vedação, o primeiro que a gente tem aqui é o acúmulo de cargos. Os servidores eles não podem acumular cargos, exceto em algumas situações específicas, como a do professor, que desde que um cargo não exceda a carga horária de outro, ele pode muito bem exercer sim os dois ali. Agora, quando a gente fala de vedação, a gente tem também a promoção de interesses individuais. É proibido utilizar o cargo para promover interesses pessoais, seja para si próprio ou seja para terceiros. É totalmente proibido. A gente também pode pontuar a falta de ponto. Os servidores eles não podem faltar ao trabalho sem mero justificativo, porque isso prejudica o serviço público. Ele tem que faltar quando realmente for necessário, quando tiver respaldo para isso. E agora, por último, falando de vedação, a gente tem a improbidade administrativa. Praticar atos de improbidade, como corrupção, é uma violação muito grave e pode resultar em penalidades severas, seja ela não só perder o cargo, mas como também respostas. Vai responder penalmente, vai responder de forma na justiça, né? Agora, para concluir, essa fala geral, esse apanhado geral, é fundamental que os servidores públicos estejam cientes tanto dos seus deveres quanto de suas vedações. Isso não fortalece só a administração pública, mas também a sociedade, de uma forma mais justa e ética. Eu acho que quanto aos deveres e às vedações, acho que é isso que temos para pontuar. Espero que tenha dado para entender um pouquinho, dada a importância de tais fatores para o funcionamento de modo geral. Para exemplificar a aplicação prática do Decreto 1171 e torná-lo mais palpável, vamos citar um julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do TRF5. No caso mencionado, o professor impetrou um mandado de segurança contra a universidade que trabalhava, visando anular um processo administrativo que havia sido instaurado pela Comissão de Ética da universidade, em razão de uma conduta inapropriada do servidor em uma de suas redes sociais. Ele aduziu que já havia sido punido pelo Comitê de Controle Disciplinar da faculdade, portanto, uma segunda sindicância configuraria bis in idem. Além disso, argumentou que o fato já estava prescrito e houve vedação ao seu direito ao contraditório e ampla defesa. No entanto, o TRF5, ao se debruçar sobre o caso, entendeu que não houve bis in idem, uma vez que a Comissão de Ética e o Comitê de Controle Disciplinar são coisas distintas. A Comissão de Ética visa promover comportamentos éticos e vedar atitudes inadequadas, enquanto o Comitê de Controle Disciplinar é responsável por investigar e punir infrações que já ocorreram. Logo, não houve bis in idem, haja vista as duas funções diferentes das comissões. Em relação à prescrição, o tribunal afirmou que infrações éticas e disciplinares possuem tratamentos diferentes. No caso de apuração de infrações éticas, sua investigação pode ocorrer em um período posterior ao fato. Por fim, sobre o contraditório e ampla defesa, o professor teve a oportunidade de se defender, mas não o fez, razão por que o seu pedido foi negado. Podemos extrair do exemplo
uma aplicação concreta do Decreto 1171 e como é demonstrado como infrações éticas são tratadas de maneira separada de infrações administrativas. Bem, cabe a mim agora falar sobre o direito comparado. Nós escolhemos o país Estados Unidos para fazer essa análise. E, nos Estados Unidos, vigora desde outubro de 2002 o chamado Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch, ou seja, em tradução literal, um documento que consigna padrões de conduta ética para funcionários do Poder Executivo e divide-se em capítulos. Os capítulos deste documento americano eles possuem temas diversos e até extrapolam o que o Código de Ética brasileiro se propõe a abordar. No Código de Ética brasileiro nós temos muitos princípios, muitas regras deontológicas e algumas vedações. No entanto, o documento que compatibiliza esses padrões de conduta ética nos Estados Unidos é muito mais abrangente do que o Código brasileiro. Isso é uma consideração feita também por Gabriela Rodrigues de Graça e Fernanda Filgueiras em seu artigo de 2017. Bem, apesar dessa discrepância entre códigos e entre conteúdos, se olharmos de forma ampla para todo o arcabouço legal que trata sobre padrões éticos no Brasil para servidores públicos, nós podemos ver que as leis brasileiras elas também tratam sobre os mesmos conteúdos. O problema é que o Código de Ética é muito restrito e muito pequeno. Mas uma dessas leis, ou uma dessas disposições que podemos ver também no Código americano, nesse documento que consigna esses padrões de ética americano, é o seu primeiro artigo, que fala: o serviço público é uma confiança pública e cada funcionário tem a responsabilidade para com o governo dos Estados Unidos e seus cidadãos de colocar a lealdade à Constituição, às leis e aos princípios éticos acima de ganhos pessoais. E podemos lembrar da vedação do Código de Ética brasileiro, que trata sobre a proibição de colocar o interesse particular, o interesse de terceiro, acima do interesse da administração pública. Um caso emblemático que ilustra a aplicação dos códigos de ética americanos no serviço público, a gente visualiza isso no caso do presidente Trump, do ex-presidente Trump, nos Estados Unidos, e esse é um embate em relação à cláusula de emolumentos. A cláusula de emolumentos, que é decorrente de padrões éticos esperados de um servidor público, e neste caso do chefe do Poder Executivo americano, é consignada também na Constituição Federal americana. E é proibido que um presidente ganhe, lucre ou receba proventos externos ao que ele recebe decorrente do cargo público. No entanto, como é sabido e de conhecimento público, o presidente Trump possui uma rede de hotel muito forte, onde muitas autoridades, quando iam a Washington, utilizavam e se hospedavam nessa rede de hotel e pagavam valores exorbitantes, mas que faziam jus ao tratamento recebido no hotel, aos serviços prestados, os preços normais. Bem, a cláusula de emolumentos nunca tinha sido interpretada em juízo a esse ponto e a esse nível. E essas decisões tomadas por 3 juízes nos Estados Unidos, diferentes interpretações, podem ilustrar e compor o componente jurisprudência no sentido de direito comparado e jurisprudência externa à brasileira. Os advogados de Trump argumentam que os serviços prestados só estão sendo remunerados e ele só está lucrando com os serviços que foram efetivamente ofertados no hotel, e isso é um serviço que decorre da livre iniciativa, enfim. A questão é que os procuradores gerais que estão acusando Trump de ter ofendido a cláusula de emolumentos, que é uma cláusula constitucional, interpretam e argumentam, na verdade, que a palavra emolumento não se refere somente a adicionais do salário, mas a lucro, ganho ou vantagem. E que a vantagem, nesse caso concreto, ela é inegável, vez que ele é o presidente dos Estados Unidos, e é justificável que
todo mundo queira ir para o hotel dele, em se tratando de pessoas públicas ou pessoas que compõem o poder público tanto dos Estados Unidos quanto de outros países.